Olá! Nós paramos na resposta da pergunta: como você conseguiu manter a inocência e a clareza de criança e não se deixou intimidar pelos adultos ao seu redor? De onde você tirou essa coragem? E a criança é naturalmente muito interessada em tudo que ela vê ao redor. Sempre quer ter isso, ter aquilo, o que é parte da natureza humana. Ao observar uma criança pequena, mesmo um bebê recém-nascido, é possível perceber que começa a tatear em busca de algo, que suas mãos tentam descobrir alguma coisa. Ele começou a jornada. Na jornada, a criança vai se perder, porque não se pode obter nada neste mundo sem pagar por isso. E a pobre criança não consegue entender que o que ela está dando é tão importante. Se o mundo todo estiver de um lado e a integridade dela do outro, a sua integridade será mais pesada, mais valiosa. A criança não tem como saber isso. Esse é o problema. Pois o que ela tem, simplesmente tem. E toma isso como fato consumado. Você me pergunta como eu consegui não perder minha inocência e minha clareza. Não fiz nada. Simplesmente, desde um princípio, eu era uma criança solitária, porque fui criado pelos meus avós maternos. E não estava com meu pai e minha mãe. Essas duas pessoas idosas eram solitárias e queriam uma criança que pudesse ser a alegria de seus últimos dias. Então, meu pai e minha mãe concordaram. Eu era o filho mais velho, o primogênito, e me mandaram para a casa dos meus avós para morar com eles. Não me lembro de nenhuma relação com a família do meu pai nos primeiros anos da minha infância. Vivi com esses dois homens idosos, o meu avô e seu empregado também idoso, que era realmente um belo homem, e com minha avó, 3 pessoas. E a diferença era tão grande que eu era absolutamente solitário. Eles não eram companhia para mim, nem podiam ser. Eles tentavam ao máximo ser o mais amigável possível, mas isso era meramente impossível. Fui deixado à minha própria sorte. Eu não podia dizer coisas para eles, não tinha ninguém mais, porque naquele pequeno vilarejo a minha família era a mais rica. E era um vilarejo tão pequeno, não tinha mais do que 200 pessoas ao todo. E as pessoas eram tão pobres que meus avós não permitiriam que eu me misturasse com as crianças do vilarejo. Elas eram sujas e, claro, praticamente mendigos. Portanto, não havia maneira alguma de fazer amigos. Isso causou um grande impacto. Em toda a minha vida, eu nunca fui um amigo e nunca conheci ninguém para ser um amigo. Sim, conhecidos eu tive. Naqueles primeiros anos, eu era tão solitário que comecei a gostar. E isso é realmente um prazer. Portanto, não foi uma maldição para mim, pelo contrário, revelou ser uma bênção. Comecei a gostar e a me sentir autossuficiente, ou seja, eu não dependia de ninguém. Por hoje é só, amigos. Um grande beijo. Namastê.